Deodoro da Fonseca. Nasceu em 1827 e morreu em 1892. Foi um militar e político brasileiro. Depois de participar do golpe de Estado republicano, em 1889, tornou-se o primeiro presidente do Brasil. O militar foi o responsável pelo início do novo regime político, iniciando a fase conhecida como Brasil República. Após a proclamação da República, o Marechal convocou uma Assembleia Constituinte, responsável por elaborar a primeira Constituição Republicana. Ao assumir a presidência, os primeiros atos do Marechal foram o estabelecimento do caráter federativo do Estado brasileiro, que passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, elevação das províncias à categoria de estados e adoção do federalismo. Essa fase do governo provisório foi destinada, principalmente, para a reestruturação das instâncias políticas e administrativas, além dos símbolos nacionais. Em relação a esses últimos, o primeiro a ser modificado foi a bandeira. O escudo imperial que ficava no centro foi substituído pelo Cruzeiro do Sul, e foi acrescentada a inscrição positivista Ordem e Progresso. Estado e Igreja foram desvinculados, o casamento civil foi instituído, instituições e locais públicos deixaram de ter nomes religiosos e monárquicos, sendo substituídos por nomenclaturas laicas e republicanas. Na política e economia, o novo governo se demonstrou interessado em fomentar a industrialização do país, remunerar o recém-formado contingente de servidores assalariados, além de baratear a liberação de crédito, promover a concessão de obras, entre outras medidas. O então ministro da Fazenda, Rui Costa, propôs o aumento da emissão de papel-moeda. Tal política gerou uma bolha econômica que ficou conhecida como esse elemento. O principal motivo foi a relação estabelecida entre a especulação financeira e a prática de apostas em corridas de cavalos. Por conta do aumento da emissão de papel-moeda sem lastro metálico, a inflação aumentou a níveis alarmantes. O Estado tornou-se paupérrimo, ao passo que muitos empresários enriqueceram, dando início à crise do governo do Marechal Deodoro. Em 15 de novembro de 1880 foi convocada a Constituinte, que definiria, tanto o novo chefe do Estado, quanto os rumos jurídicos do Brasil. Praticamente sem apoio ao seu mandato, Deodoro da Fonseca buscou apoio no antigo Partido Conservador do Império para reorganizar o governo e recuperar a economia. Entretanto, passou a ser acusado injustamente de tentar restaurar a monarquia. A nova Constituição instaurou o regime presidencialista e, em 25 de fevereiro de 1891, apesar de ter se tornado impopular, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente à presidência. O nomeado para o cargo de vice-presidente foi o Marechal Floriano Peixoto, aliado de antigos partidários liberais do Império. Entretanto, o mandado constitucional de Deodoro da Fonseca foi muito curto, com duração de apenas 9 meses, até novembro de 1891. O período ficou marcado por grande instabilidade política. A situação piorou significativamente quando o Congresso propôs uma lei de responsabilidade fiscal. A lei foi considerada uma grave ameaça ao governo, que já estava afogado em problemas econômicos. Em retaliação, no dia 3 de novembro de 1891 o Marechal Deodoro decretou o fechamento do Congresso, prisão dos opositores políticos, além de decretação de estado de sítio. O presidente lançou um manifesto ao povo brasileiro, justificando a necessidade de fortalecer o poder executivo da União. A deflagração da greve dos ferroviários da Estrada de Ferro Central abalou de uma vez por todas o governo. Aproveitando da situação, o almirante Custódio de Mello liderou a revolta da Armada de 23 de novembro de 1891. O objetivo do motim, protagonizado por membros das Forças Armadas, era restaurar a legalidade no regime republicano. Sem conseguir reverter a situação, o Marechal Deodoro da Fonseca acabou tendo que renunciar ao cargo, que foi assumido pelo seu vice, Floriano Peixoto.